Graça e paz, igreja, boa noite. Queria convidar você a abrir a sua palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1. Boa noite, Alana. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos estudar um pouquinho essa carta do apóstolo Paulo. Queria convidar aí você para abrir. A gente vai ler do versículo 17, a partir do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo e Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não constituíram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Amém. Que palavra de Deus. Nós vamos, então, olhar um pouquinho para essa passagem de 1 Coríntios. Eu queria ver com vocês algumas coisas, pontuar algumas coisas. E eu titulei o tema dessa pregação como a loucura da pregação do Evangelho. Eu creio que depois da leitura do texto fica muito claro o porquê. Mas para que a gente possa entender a
a profundidade desse texto, do que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Aliás, para que a gente possa entender toda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós precisamos entender algumas coisas de como era formada, constituída a igreja de Corinto. Porque se a gente não entende o background cultural de Corinto, da cidade de Corinto, muitas das perguntas que nós temos, elas ficam difíceis de entender. Por exemplo, tem aquela questão da mulher usar véu, do não usar véu. Aí a gente vê, não, as mulheres na igreja têm que usar véu. E nós vivemos igrejas até hoje que pessoas são obrigadas a usar o véu, mas isso vem de uma falta de entendimento da cultura, do que o apóstolo Paulo está respondendo aqui com relação ao véu. Eu estou usando um dos exemplos aqui. Então, a nossa leitura bíblica ela é muito falha quando nós não entendemos o contexto cultural daquela época. E nós tentamos pegar literalmente o que está escrito aqui e aplicar para nós hoje. Então, mulher, todo mundo tem que vir de véu. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, Corinto, a cidade de Corinto. Como que era a cidade de Corinto? Corinto, eu queria voltar para o versículo aí 26, 1 de 26, rapidinho. Hoje vocês deixam a Bíblia aberta aí que a gente vai voltar toda hora para lá e para cá. 1:26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Como que eu entendo esse versículo? O que está acontecendo? Corinto, ele era uma cidade que ela foi destruída pelos romanos em 146 a.C. Ela ficou deserta por mais ou menos 102 anos, até que César Augusto ele ordenou que fosse reconstruída a cidade em 44, que foi o ano do seu assassinato. Então ele manda reconstruir a cidade de Corinto. Corinto é uma cidade próxima de Atenas, e Corinto era uma cidade muito bem localizada no sul da Acaia. Ela tinha 2 portos, então era uma rota de comércio, era uma cidade que tinha um ponto estratégico para comércio. Por causa disso, Corinto ela cresceu muito rápido. Então, para quem que César Augusto ele deu Corinto, para que eles pudessem povoar a cidade, popular essa cidade? Ele deu para os seus ex-militares. Então, essa cidade ela foi populada por ex-militares, por homens que eram escravos, agora eles são homens livres, ex-escravos, por pregadores ou filósofos itinerantes, porque era uma cidade que ela estava em muita ascensão, e por causa de todo o seu poderio comercial, a sua crescente comercial muito rápida, vinham então pessoas de tudo quanto é canto. Para o quê? Para habitar Corinto. Então ela era uma cidade basicamente de imigrantes. E se tem uma coisa que a gente entende é de imigrante. Por quê? Porque quase não é assim aqui nos Estados Unidos. Gente do mundo inteiro, você vai no centro de Boston, você escuta a língua de tudo quanto é canto. E a gente como brasileiro, a gente vai no Brasil, que língua que você escuta no Brasil? Português. Português e só português. Raramente você vê, se você estiver numa cidade grande, você vê alguém falando em um outro idioma, que não seja português. Mas Corinto era essa cidade, então, que ela estava repleta de imigrantes. E aí você começa a entender essa passagem no versículo 1, no capítulo 1, versículo 26. O apóstolo Paulo está falando, olha, muitos de vocês não eram de nobre nascimento. Muitos de vocês não eram ricos, muitos de vocês, aliás, ele está falando assim, vocês não eram nada. O que acontece? Essa cidade aqui, como ela foi povoada por esse tipo de pessoas, essas pessoas eram pessoas que, como nós, chegamos aqui nessa nação, e o que eu vou fazer aqui nessa nação? Eu vou trabalhar para melhorar de vida. Muitos, aliás, a grande maioria dos que estavam em Corinto, eles foram para lá com a mesma expectativa de que talvez 100% dos imigrantes chegam aqui. Chegam saindo do Brasil, estou falando da nossa nação agora, saindo do Brasil para buscar uma vida melhor aqui. Uma condição melhor.
E agora, eles têm essa condição melhor, eles cresceram, porque é uma cidade próspera, uma cidade que tinha muita oportunidade, como é aqui, tem muita oportunidade, eles começaram a crescer. Muitos deles ficaram ricos. Pouquíssimos deles eram de nobre nascimento. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que ela tinha pessoas de tudo quanto é tipo de classe social. Ela tinha ricos, ela tinha pobres, ela tinha pessoas que eram cidadãs romanas, ela tinha pessoas que eram escravas, que tinham se tornado livres. Então, uma igreja bem misturada. E aí o que acontece é, quando você começa a colocar rico e pobre no mesmo lugar, isso começa a dar problema. Ainda mais numa sociedade hierarquizada como é Corinto, como era o primeiro século no Império Romano. No Império Romano, os seus amigos eram amigos da mesma classe social que você. Se você era rico, o rico não anda com o pobre. Ele não tem amigos pobres. Então, não é muito diferente do que a gente vive hoje. Geralmente, rico tem amigo de rico, pobre amigo de pobre, né? Mas não existia essas camadas das classes sociais muito bem estabelecidas e você não passava de uma para outra tão facilmente. E você não se dava com as pessoas que não fossem na sua classe social. E aí vem o evangelho. E o evangelho pregado, o que ele faz conosco? Ele coloca todo mundo no mesmo pé de igualdade. Não tem mais escravo ou livre, rico ou pobre. Ele coloca todo mundo dentro da mesma igreja como iguais diante de Deus. Ele destrói toda essa nossa cabeça, essa nossa indiferença com o outro. Diante de Deus não tem diferença nenhuma, somos todos farinhas do mesmo saco. Romanos capítulo 1, 2 e 3 deixa isso muito claro. Não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Todos. Então, os grandes problemas de Corinto, eles vinham dessas questões. E aí eu separei aí em 9 problemas, se você analisar toda a carta, se você quiser ler toda a carta essa semana, você vai ver que Corinto ele tem basicamente 9 problemas, que é o que o apóstolo Paulo ele vai responder na sua carta. Se você quiser entender ou dividir Corinto dessa maneira, geralmente os scholars eles vão dividir dessa maneira. Então nós temos o primeiro problema de Corinto era divisão, que é o texto, está dentro do texto que a gente leu aí, que é o capítulo 1 a 4. Então, problema de divisão dentro da igreja. Aí, no capítulo 5 e 6, perversão sexual. Aí a gente vai ter processos contra cristãos, problemas no casamento. Aí uns queriam casar, outros falavam que não ia casar. E aí o apóstolo Paulo vai falar, sigam o meu exemplo, dá para outro. Mas se você não consegue se controlar, você case. Participação dos cultos pagãos. E aí vem toda aquela discussão da comida sacrificada aos ídolos. Devo comer, não devo comer? Posso comer carne, não vou comer carne? E aí naqueles banquetes eles começavam a participar das orgias sexuais que envolvia com as prostitutas sexuais daquele templo. Era o jeito que eles adoravam os deuses deles. E aí toda aquela questão do véu no capítulo 11. A ceia do Senhor. Tinham vários problemas com relação à ceia do Senhor. Os dons espirituais e a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. A ressurreição não fazia sentido para eles. Mas todos esses problemas aqui, eles estão relacionados a um grupo específico dentro da igreja de Corinto, que eram as elites, os ricos da igreja. Por quê? Todos esses problemas aqui que eu citei para vocês, o problema de divisão. O problema de divisão, a gente vai afundar um pouquinho nele hoje, quando eu falar sobre a questão dos filósofos da época de Corinto. Mas essas perversões que existiam, esses processos, por exemplo, os processos contra cristãos em Corinto, por que o apóstolo Paulo está falando, vocês não devem levar os seus irmãos cristãos diante de juízes pagãos? Mas nessa época, nessa cultura, quem tinha acesso aos juízes eram os ricos. Outra coisa,
participação dos cultos pagãos. Esses cultos pagãos, eles eram comemorados em certas épocas do ano, eles tinham festivais e banquetes que envolviam, então, sacrifícios aos ídolos e essa promiscuidade que eles participavam. Quem era convidado para participar disso? Eram os pobres? Não, eram os ricos. A questão do véu. De uma maneira bem simples, bem rápida, o que é a questão do véu? Por que o apóstolo Paulo fala, o homem quando pregar e profetizar, ele não deve cobrir a sua cabeça? Então o menino não pode vir de boné na igreja, aí já estão batendo no moleque porque ele vem de boné na igreja. É disso que o apóstolo Paulo está falando, porque não pode cobrir a igreja, não pode cobrir a cabeça. Eu acredito que nós a gente tem que vir para a igreja com tremor, com temor e bem vestido, porque nós estamos entrando na sala do trono, na presença do Senhor. Então, nós temos um jeito de se portar diferente dentro da igreja. Existe um respeito dentro da igreja. Não estou falando porque a pessoa vem de qualquer jeito para a igreja, não é isso que eu estou falando. Mas aí, eu já ouvi gente criticar uma pessoa que talvez está visitando a igreja, falta de respeito, boné dentro da igreja, sabe que não pode cobrir a cabeça dentro da igreja. Porque é uma falta de entendimento do texto. O que o apóstolo Paulo está falando? O que ele está falando aqui quando ele fala que os homens não podem cobrir? O homem cobrir a cabeça, ele estava, mais uma vez, relacionado aos ricos, porque os únicos que tinham condição financeira de comprar uma roupa que cobria a cabeça, aquelas togas que cobriam a cabeça, eram os ricos. E se você estudar um pouquinho de história aí do primeiro século, você vai ver que vai ter uma imagem de Augustus com ele com a cabeça coberta. Porque quando os homens participavam dessas festividades dos ídolos, quando eles falavam, quando eles participavam, eles tinham que cobrir a cabeça. Então, a cabeça coberta do homem, ela era um sinal, ela era um lembrete do quê? Daqueles tipos de relação com os ídolos, daqueles cultos com os ídolos. E outra coisa, era um sinal de status, porque os homens que cobriam a cabeça eram os homens ricos, que tinham muito dinheiro. Então eles estavam... O que o apóstolo Paulo, na verdade, ele está corrigindo aqui vocês não têm que ficar se aparecendo na igreja. Se você tem dinheiro, ninguém precisa saber que você tem dinheiro. Aí você eles cobriam a cabeça, então, para mostrar quem eles eram. Então ele está indo contra aqui a uma questão cultural da época dele. As mulheres, o véu para a mulher está relacionado na sociedade de Corinto, está relacionado à questão da submissão ao homem. E estava tendo alguns problemas no casamento. Aí as mulheres elas estavam tirando o véu, que basicamente era o sinal da aliança. É a mesma coisa que as mulheres decidirem tirar a aliança do dedo. É disso que ele está falando. As mulheres agora estavam, basicamente, abre aspas, dando uma de solteirinha na igreja. Então agora eu vou jogar tudo isso aqui para o nosso tempo, e as mulheres têm que usar véu na igreja. É isso? Não. Então, todos esses problemas estavam relacionados com essas classes sociais dentro da igreja. Por quê? Porque essas classes sociais não... Tem pobre também com problema aqui, mas essas classes sociais eles estavam trazendo o quê? Qual que é o grande problema? Porque todos esses aqui são sintomas, é o que está aparecendo. Sintomas que estão aparecendo. Mas qual que é a raiz do problema? A raiz do problema eles estavam trazendo a cultura do mundo e colocando dentro da igreja. Eles estavam pegando a maneira do mundo ver as coisas e avaliar as coisas e colocando dentro da igreja. E aí nosso primeiro exemplo, aí, essa questão da divisão, qual que é o grande problema dessa questão da divisão? Dentro da sociedade de Corinto, lembra que eu comentei agora há pouco que existiam esses filósofos itinerantes. Num desses ramos filosóficos gregos, existiam os sofistas. Que grupo que era esse? Ele é um grupo, basicamente, de professores de retórica. Eles ensinavam, eles eram contratados para... Você, por exemplo, você é um advogado ou você é um político e você quer mandar alguém para falar. E é uma pessoa que é um orador, uma pessoa que fala bem.
Você contratava essas pessoas para entrar em tribunais, para falar no seu lugar, para te representar. Então, essas pessoas eram contratadas. E elas tinham escolas que elas pegavam discípulos, aliás, discípulos não é uma invenção do cristianismo, não é uma palavra primordialmente cristã, nós adotamos. Discípulos, ela vem da filosofia grega. Eles já usavam essa palavra antes dos cristãos usarem discípulo. E aí eles pegavam esses discípulos, eles tinham as escolas deles, e aí esses discípulos, eles faziam o quê? Eles pagavam caro para poder ter aula com esses homens, porque eles queriam ter carreiras políticas, carreiras na área de direito, e aí eles então eram treinados na arte de oratória. E aí existia um conflito muito grande entre esses mestres, cada um queria ter mais alunos, porque se você tem mais alunos, você tem mais o quê? Mais dinheiro. Então, aí existia essa lealdade, que você tem um mestre, você tem que ser leal a ele. Eu sou, o tal mestre é o meu mestre, ele é o meu professor, é o meu mentor. E aí eles se envolviam em debates públicos para mostrar quem era melhor de oratória, um que o outro. E eles começavam, então, a debater publicamente para provar quem que era o melhor. Era isso que acontecia aqui. E os alunos também eram instigados a fazer a mesma coisa para provar que o mestre dele é melhor. E existia, então, toda uma lealdade de discípulo e mestre e discípulo. Você tinha que ser leal e ao ponto de discutir com outros e falar que o seu é melhor. Por que eu estou falando isso? Porque com essa informação fica muito mais fácil a gente entender a natureza das divisões em 1 Coríntios. Porque se você abrir aí a sua Bíblia no capítulo 1 e ver no versículo 12, com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Pedro, e eu ainda sou de Cristo. E aí a gente não entende o que está acontecendo. Como assim uma afirma que é de Apolo, outra de Paulo? O que está acontecendo? Se você também abrir no capítulo 3, no versículo 4, você vai ver Paulo voltando a esse mesmo tema. Como que vocês podem afirmar, eu sou desse, eu sou daquele? Por que eles estavam afirmando isso? Porque eles estavam trazendo, essas pessoas estavam trazendo para dentro da igreja esse pensamento. Não, eu tenho que me associar a alguém. E eles achavam que o apóstolo Paulo, a retórica dele não era muito boa. Aí eles gostavam mais de Apolo. Não, Apolo fala bem. Então eles começavam a tomar partido. Não, Apolo é o meu mestre, é a pessoa que eu sigo. Não, eu gosto mais de Paulo. Paulo é quem eu sigo. E aí Paulo começa, então, é nessa sessão que ele começa a fazer o quê? Ele começa a destruir todo esse argumento que eles têm. Esse argumento que vocês têm é um argumento meramente humano que vocês têm. Vocês estão trazendo para dentro da igreja um modo que o mundo avalia. Isso não deve ser assim dentro da igreja. Então, a gente começa a entender essa questão da sociedade de Corinto. Aí a gente precisa entender a questão também da sabedoria. No versículo 20 ele diz assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está, aí no grego, no original, aqui traduzido como aquele que debate. Aquele que debate são esses filósofos que debatiam publicamente. Onde está o sofista dessa era? Onde está? Aí o apóstolo Paulo ele vai mostrar esses três tipos para provar, vocês não eram nenhum deles. Nenhum deles. A sabedoria na época, no primeiro século, a sabedoria ela estava ligada ao quê? À eloquência. Sábio é quem sabe falar bem. O cara pode saber tudo, mas se ele não sabe falar, ele não presta. Não presta. E a diferença desses sofistas com
a retórica grega, com os filósofos gregos em geral, é que os gregos, Platão, Aristóteles, esses caras, eles primordiavam a sabedoria, mas na questão da verdade. A sabedoria, a filosofia, ela tinha que apresentar a verdade. Esses filósofos não estão muito nem aí com isso, não. Qual que é o negócio deles? O negócio deles é o quê? Apresentar o argumento deles, ganhar publicamente no argumento deles, parecer racional, trazer de uma maneira lógica, organizada e apresentar contra os outros e ganhar no debate. É isso que eles vão fazer. Não necessariamente é trazer a verdade. Talvez o cara, ele está falando uma mentira, mas ele fala tão bem uma mentira, ele é tão eloquente, e ele consegue ganhar muitos debates. Por quê? Por causa da eloquência dele. Ele consegue fundamentar a mentira dele melhor do que aqueles que estão fundamentando a verdade. Quem ganha mais discípulos? O cara da mentira. E aí a gente começa a entender alguma coisa, que não essa cultura que nós estamos vendo aqui, não é uma cultura que ficou no primeiro século. Porque nós vemos muitos hoje, dentro da igreja, eu sigo o pastor tal, eu sigo o pastor tal. Estou mentindo? Não, mas aquele pastor. E aí a gente começa a ver gente idolatrando pastores de internet, que não conhecem a nossa história. E eu sigo tal. E não tem nada de errado você assistir esses homens, não tem nada de errado nisso. São homens de Deus, homens que conhecem a palavra, que têm a capacidade, o dom de Deus de explicar a palavra de uma maneira eloquente, uma maneira que faz a gente entender. Contudo, o problema é quando eu começo a me identificar ao ponto de começar, aquele lá não presta, Não que eu não estou falando para a gente não tem que avaliar o que estão sendo dito aí, porque a gente tem que avaliar muito, colocar um filtro para ver o que entra. Mas a gente começa a ver que dentro da igreja hoje ainda existe isso aqui. Que não é uma coisa que ficou no passado e não existe mais. Então, a cultura de Corinto e a nossa cultura. Qual que são as similaridades entre a cultura de Corinto e a nossa cultura? Eles valorizavam o conhecimento e a razão. Qual que é a nossa cultura hoje? O que nós valorizamos hoje? Nós valorizamos aqueles que falam bem. Aí a gente não entende uma igreja onde se é pregado heresia e tem um monte de gente seguindo a pessoa. Por quê? Bom, primeiro, o que esses sofistas eles queriam dar para as pessoas? Eles queriam apresentar a verdade para elas? Não. O que eles queriam fazer? Eles queriam ganhar seguidores. Eles queriam ter mais seguidores. Quanto mais discípulos, quanto mais alunos, eles tinham mais dinheiro. Então eu não vou pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Eu não vou falar aquilo que é a verdade para confrontar e transformar a vida delas. Eu vou falar o quê? Aquilo que elas querem ouvir, porque quanto mais eu tenho dentro do meu cercadinho, mais dinheiro eu tenho. Mas a gente não vê isso no nosso tempo hoje. Tem aí, semana passada eu preguei sobre o inferno. Aí algumas pessoas me escreveram, outras pessoas me mandaram áudio, outras pessoas me ligaram, falaram assim, eu nunca tinha escutado uma pregação do inferno. E aí mostra o problema da nossa geração. Por quê? Porque inferno não é popular. Pregar sobre o inferno não é popular. Mas nós que pregamos a palavra de Deus, nós não temos que escolher temas para agradar a igreja. Nós temos que abrir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Doa quem doer. Porque aquilo que dói, aquilo que transforma. É aquilo que vai mudar a minha vida e vai me aproximar de Deus. Porque é melhor doer agora do que você chegar na frente de Deus depois e ouvir isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Então é melhor que batam agora, que doa agora. Então essa valorização que dá razão. E aí a pessoa fala bem. Não, a pessoa fala, mas ele fala bem. Mas ele não está falando a verdade, mas ele fala bem. Você entende o problema? Então, buscavam a afirmação e reconhecimento dos outros. Por quê? Porque essa é uma cidade de imigrantes. É um povo que chegou aqui pobre e que chegou, está tentando subir na vida, está tentando subir a escala aí da sociedade. Eu tô querendo me mostrar alguém.
que eu sou alguém, que eu consegui alguma coisa. Isso parece muito conosco, especialmente conosco brasileiros, que temos essa necessidade de aprovação, essa necessidade que vem da nossa colonização, de mostrar que nós temos alguma coisa. Aí a pessoa, ela não tem condição de comprar alguma coisa, ela compra para mostrar que ela tem. Mas não tem disso aqui. Só lá no Brasil que tem. Não é? Aí a gente começa a entender que a mesma cultura que eles tinham aqui, eles têm essa necessidade de aprovação, de se identificar com esses mestres, que são bons mestres. Por quê? Porque não, aquele mestre é um bom mestre, eu estou associado com ele. Então, eles, na verdade, eles se identificavam com esses mestres não para glorificar esse mestre, é porque eles queriam glória para eles mesmos. Porque como eles eram famosos, não, eu tenho que me identificar com ele porque eu quero ser famoso. Então era uma cidade de um monte de gente que queria passar a perna em quem tivesse que passar, fazer o que eu preciso fazer para chegar em algum lugar. Eu preciso mostrar para essa sociedade que eu sou alguém. Que eu não estou aqui, que eu cheguei do Brasil há 10 anos e ainda não consigo comprar minha casa. Eu tenho que mostrar que eu sou. Aí a gente vai vendo os problemas da nossa sociedade. Que, mais uma vez, não é uma coisa que está lá em Corinto. Então, uma cultura orientada pelo sucesso que causava divisão. Eu tenho que ser famoso, eu tenho que ser reconhecido. E aí você coloca todo mundo que quer ser reconhecido, todo mundo que quer ser famoso, todo mundo com esse pensamento dentro da igreja. O que acontece? Divisão. Porque aí eu vou pensar no meu irmão. Não, eu quero tomar vantagem do meu irmão. O que eu posso fazer com o Gustavo para tomar vantagem para mim, para que eu cresça e ele diminua? Não é que ele cresça e eu diminua. É que eu cresça e ele diminua. Essa é a frase. E aí você começa a entender a raiz dos problemas. Eles estão, mais uma vez, trazendo para dentro da igreja essa maneira de pensar do mundo. Eles estão avaliando como o mundo avalia, porque a sociedade deles avaliava, não, aquela pessoa lá, ó, não, olha a toga dela, olha a roupa que ela veste. Aquela pessoa é uma pessoa que ganhou na vida. Não importa quantas pessoas ela teve que trapacear para ganhar na vida. Quanto mais eu me vangloriar, é melhor. Por quê? Porque vai mostrando status, eu vou ganhando status, eu vou melhorando. Então eles querem tirar vantagem de tudo, aquela famosa frase, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. A gente quer tomar vantagem de tudo. A gente está na fila, a gente quer tomar vantagem na fila. Por que, gente? Por que a gente é assim? Por quê? Então, em último lugar aqui, eu vou buscar os deuses. Para que eu busco os deuses? Para que eu vou cultuar os deuses, então? Para eu ser beneficiado. Se todo o mundo gira em torno de mim, então para que eu vou na igreja? Para que Deus me abençoe. E se Deus não me abençoar? Então para que eu vou na igreja? Então não vou na igreja. Tem isso hoje no século 21? Não, nem todo mundo que vai na igreja vai por causa de Deus. Buscar o Senhor, certo? Não. Aí eles estão trazendo para a igreja, ou nós estamos trazendo para a igreja, o mesmo modo de pensar do pagão. Qual que é o modo do pagão? Eu ofereço sacrifícios para esse Deus, e esse Deus ele vai me abençoar. E se acontecer uma maldição? Se eu ficar doente, se eu perder minha lavoura, se eu perder o meu gado, o que está acontecendo? O que os deuses estão fazendo comigo? Estão me castigando. Essa é a relação que eles têm com os deuses deles. E conosco? O Senhor está nos tratando. O Senhor está graciosamente tirando aquilo que está nos afastando dele. Por que é loucura, então, a pregação do Evangelho? A mesma loucura que era a pregação do Evangelho no tempo de Corinto, ainda é hoje. Volta comigo aí para o versículo 17. Quero ler de novo com você. Depois desse background histórico, quero ler de novo esse texto com vocês. Versículo 17 do 1. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana,
para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria. A mensagem do Evangelho sempre foi e sempre vai ser loucura para o mundo. Loucura. Parece que existe pelo menos, essa utopia cristã de que um dia a gente vai ser aceito, de que um dia as coisas vão melhorar. Isso é uma falta de conhecimento bíblico. Porque, segundo a Bíblia, o que vai acontecer conosco, na verdade, é piorar, 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 e perseguição, e perseguição, e perseguição. Eu não vou ficar rico e vai melhorar tudo. E vou parar de ser perseguido. Não é assim que funciona. Essa não é o nosso chamado. Aliás, se você quer entender o nosso chamado, Deus nos chama no Novo Testamento e fala assim para nós: vem e morre. Por que Jesus fala: vem, toma sua cruz e me segue? Porque o eu não pode suportar, o nosso eu natural não pode viver isso aqui que nós fomos chamados para viver. A mensagem da cruz, ela é irracional. É isso que ele quer dizer que com loucura para o mundo. Ela é irracional. Por quê? Porque se eu busco os deuses para que eles me deem, para que eles me abençoem, um Cristo crucificado, por que eles não aceitaram Jesus? Porque eles pensavam, os judeus pensavam que Jesus estava pagando pelo seu pecado de blasfêmia. Como assim um Messias crucificado? Que poder tem nisso? Numa sociedade que valoriza poder, que valoriza fama, que valoriza dinheiro, que quanto mais eu tiver, quanto mais eu ostentar, melhor é, um Cristo crucificado, ele é loucura. Isso é diferente hoje? Nem um pouco. É por isso que nós vemos tanta gente tentando limpar o sangue de Jesus da cruz, porque não quer mais falar do quê? De pecado e salvação. Se você tirou o sangue de Cristo, a morte expiatória de Jesus Cristo da sua pregação, o que te sobrou para pegar? Nada. Aí você vai ter que encher a igreja com artifícios humanos, adotando cultura humana para encher a igreja. Porque nós vivemos nessa época de o quê? Lembra que nós somos pós-modernos. O que é o pós-moderno? O pós-moderno, mais uma vez, é o que vem depois da modernidade. O que é a modernidade? É essa ideia de que o ser humano ele pode alcançar a felicidade pelo livre exercício da razão. Nasce com o iluminismo. Que Deus ele é retirado do centro, e quem vai para o centro? O homem. O homem agora é o centro. O homem é aquele que é o padrão para todas as coisas. Não é mais Deus. E se o homem é o padrão, existe então aquilo que estava acontecendo em Corinto, existe na nossa época. O quê? Essa glória humana. O que importa é a gente se gloriar, a gente se engrandecer. Porque o homem é a medida de todas as coisas, não é Deus. E aí a gente vê todo tipo de atrocidade que a gente tem visto. Aí, pregar o evangelho para uma sociedade que entende que você ter lucro, você ter sucesso, você ser rico, você ter fama é o que importa, pregar, vem para a cruz e morre, é uma loucura. Pregar um Cristo que veio há 2000 anos morrer pelo meu pecado, que é isso, Rodrigo? Nós estamos no século 21. O que é pecado?
A gente sabe que isso aí são todas as fantasias dessa igreja do primeiro século. Nós temos que atualizar a Bíblia. Então, só que o grande problema de atualizar a Bíblia é que nós perdemos tudo para que ela veio salvar pessoas. Aí vai sobrar o que para mim? Para que eu prego Bíblia? Ah, não, eu prego Bíblia. Bíblia ela serve para quê? Para livrar o pobre da pobreza. Não tem nada de errado, a gente tem que fazer ação social, a gente tem que ajudar o pobre, a gente tem que se envolver com tudo que a igreja sempre se envolveu. Não há nada de errado nisso. Só que se esse é o centro da igreja, e foi isso que, foi essa a proposta, aliás, dos liberais. Os liberais ofereceram o quê? Já que Jesus não tem pecado, não tem céu, não tem inferno, Jesus nem ressuscitou dos mortos, para que serve igreja liberal? Não, igreja serve para ação social. É por isso que você vai ver a Europa sem igreja. Igreja grande na Europa tem 40 pessoas. Por que você acha que os Estados Unidos está caindo desse jeito? Por causa do liberalismo teológico. Um lugar onde os grandes seminários hoje são todos liberais, Harvard foi fundada com o intuito de formar pastor. Hoje, tem lá teólogos que não acreditam na palavra de Deus, todo tipo de loucura que ensinam lá, ou que permitem. Aí você agora tem religiões comparadas, aí tem budismo, islamismo, etc. Um lugar que foi feito para formar pastor. Yale, Princeton, todos liberais. O que sobrou então? Se você limpa, abre aspas, o sangue de Jesus, o que sobrou? A loucura do que o apóstolo Paulo está defendendo aqui, ela foi esvaziada, acabou a pregação do Evangelho. Mas nós pregamos o Cristo e este crucificado, porque Ele é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus quanto de gregos. É Ele que transforma vidas. Então é por isso que eu tenho que falar de pecado, de ira, de inferno. Por que eu falo dessas coisas? E vocês vão ver eu falando muito sobre essas coisas. Por quê? Porque eu gosto desses temas? Não. Eu queria muito bem chegar aqui para vocês e dar um teminha legal. A gente vai estar agora a falar de prosperidade. Todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo vai gostar de mim. Ah não, o Rodrigo é bravo. É só isso que eu escuto. Não, aí, tá vendo? Até a Júlia já está me condenando. Ela está na minha frente. Mas, se entende isso? Aí por que eu falo dessas coisas? Porque eu odeio vocês? Não! Porque eu amo essa igreja, eu amo os meus jovens. E eu quero que eles sejam salvos, eu quero que eles conheçam a Deus. Mas se eu não prego quem o homem é, para que serve o Evangelho? Para quê? Gente, se não existe pecado, ou se no nosso tempo nós exaltamos o homem não é tão mal assim. Não, o homem não é tão mal assim. Se você aceita esse pensamento de que o homem não é tão mal assim, diz Tim Keller, a Bíblia ela nunca vai te transformar. A ideia de salvação nunca vai te transformar. Por quê? Eu não sou tão mal assim. Por que Jesus morreu? Eu não precisava que ninguém morresse por mim. Eu já ouvi isso. Eu nunca precisei que ninguém morresse por mim. Não pedi para ninguém morrer por mim. Por que eu preciso de salvação? Salvação do quê? E aí nós vivemos nessa época que as pessoas não sabem o que é salvação, porque elas não sabem quem elas são, e elas não sabem quem Deus é, porque Deus no céu é o Papai Noel, que aceita todo mundo e faz ho, ho, ho. E no final do ano, se você foi um bom cristão, Ele te dá um presentinho. Mas esse não é Deus. Ele não é esse Deus. Então, o que o apóstolo Paulo deixa muito claro aí, no versículo 30, é que não existe mérito nenhum em nós. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Para quem não gosta da eleição, esse é um problema. Por iniciativa dele, vocês o amam porque ele nos amou primeiro. Nunca foi a nossa iniciativa. Então Deus, Ele escolhe você exatamente por isso. Sabe por que Deus escolheu você, imigrante? Aqueles que não são, aqueles que não têm nada.
Nós, esse povinho, esse grupo aqui mesmo. Esse amontoadinho de gente aqui. Talvez eu estou te falando isso, você acha legal, você acha bom. Nada. Porque o que ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ele nos escolheu porque você não é nada, não merecia nada, não valia nada e não tinha nada para oferecer. É por isso que ele te escolheu. Você não valia nada, não tinha nada, nada. Nada. Nós somos uns nada. É isso que nós somos diante de Deus. O que Deus pode ter da gente? Como diz a teologia do processo, Deus está em evolução, está aprendendo conosco. O que Ele está aprendendo conosco? Vocês não acreditam nisso? Está muito em alta, está muito em alta. Teologia, pega o Apocalipse e rasga, que não serve para mais nada. Aliás, eu quero fazer um estudo em Apocalipse. O que Deus tem para aprender? O que a gente tem? Foi o Fausto que leu o texto do começo. O que eu vou te dar? Tudo veio das tuas mãos. O que eu vou te dar? O que eu posso te dar? O que eu posso te oferecer? Eu vou te dar o dízimo aqui. O que eu vou te dar? É tudo teu. Das tuas mãos veio. O Senhor abençoou, o Senhor me deu. Se o Senhor não nos tirar na cama, amanhã, você não sai da cama. Esse trabalho, que é o seu trabalho, que é a bênção da sua casa, é a bênção graça dele. É ele. Então, ele escolhe a gente. Por que ele escolhe a gente? Tinha um monte de gente. Se eu fosse Deus, eu não me escolhia. Eu não me escolhia. Eu falo, eu não me escolhia. E, aliás, um dos pontos da doutrina da eleição. Por que eu creio na doutrina da eleição? Gente, se Deus não tivesse me escolhido antes da fundação do mundo, antes de eu nascer, Ele não teria me escolhido depois. Não teria. Porque eu nunca fiz nada para merecer. Nada. Então Ele nos escolhe, para quê? Para que a glória seja dEle. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, as que não são, para confundir as que são. Ele nos escolheu, esse monte de imigrantezinho aqui, sabe para quê? Para que as pessoas vejam quem você é. E muitas vezes a gente vai andando e as pessoas olham para a nossa vida e veem esse esforço que você tem, as coisas que vai dando certo. Mas o que tem? Você tem um negócio diferente, uma coisa diferente, você não desiste, você tem essa felicidade. Assim, por que você tem que eu não tenho? Eu tenho Jesus. Ele é a minha força. Ele é a minha força. É só isso que eu tenho Ele. Você pode me tirar tudo, mas Ele você não pode me tirar. Ele é meu. Ele é meu. Então Ele nos escolheu para que a glória seja dEle. E aí esse negócio de se vangloriar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O apóstolo Paulo fala, isso é irracional, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se vangloriando em homens? Quem sou eu? Diz o apóstolo Paulo. Quem é Apolo? Quem é? Nós somos apenas servos do Senhor, como vocês. É por isso que ele vai começar na sua carta falando que irmãos. Por que ele chama de irmãos? Quando eu chamo vocês de irmãos, o que eu estou me colocando? Eu estou me colocando no mesmo patamar de todos vocês. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, porque eu estou de pé e falando. Eu não sou melhor porque eu fui para um seminário. Eu não sou melhor por causa disso. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus e só pela graça. Porque por algum motivo Deus, por causa dele, Ele abriu as portas que eu precisei. Só isso. Aliás, Ele abriu a porta, Ele deu graça, Ele deu sabedoria, Ele deu força. Porque senão, nada disso acontece. E da mesma coisa com você. E Ele tem nos sustentado aqui. Então, Ele nos escolheu para a glória dEle. Então, a gente chega no último ponto aí. Jesus. Em quem nós nos glorificamos, em quem nós nos gloriamos, então. Se alguém quiser se glorificar, se gloriar, se glorie em quem? Se glorie em Deus. Em Deus. Mas esse Jesus que essas pessoas, elas tentam limpar o sangue na cruz,
Esse Jesus que não ressuscitou dentre os mortos. Esse Jesus fraco que morreu, que foi morto há 2000 anos atrás, que foi assassinado há 2000 anos atrás, que foi um grande líder, que foi um grande reformador social, e nada mais que isso, a Bíblia diz que ele foi o poder de Deus. Aliás, ele é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a redenção de Deus. Ele escolheu as coisas que não são nós, para envergonhar os que são. Mas Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Ele nos escolheu com poder em Cristo, para nos resgatar do reino da morte, para nos trazer para Ele. Ele nos comprou com o seu sangue. E por causa do sangue de Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. Fomos feitos santos em Cristo Jesus. E fomos redimidos para a glória dEle. Redimidos para a glória dEle. Ele te escolheu. Não existe mérito em nós. A glória é só dEle. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Louvamos porque o Senhor nos escolheu, mesmo nós sendo quem nós somos. Oh Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos, porque o Senhor nos deu Cristo. E Cristo, Ele veio, Ele morreu, e Ele nos salvou. Ele nos transformou. E nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça demonstrada em Cristo. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Filho. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus.